Agora a gente vai começar a falar sobre probabilidade. E para que serve probabilidade? Probabilidade é um ramo da matemática que surgiu para tratar dos eventos que quando você tenta repetir igualzinho, tudo igual, você faz nas mesmas condições, ele muda o resultado. Então você vai jogar um dado, você tenta jogar exatamente do mesmo jeito e muda o resultado, né? É claro que se você controlar perfeitamente a velocidade, o ângulo de inclinação, tudo, o resultado vai ser o mesmo, né? No fundo, esse evento não tem nada de caótico nele. Mas, em termos práticos, muitos eventos, por exemplo, embaralhar um deck de cartas e escolher uma carta ao acaso, então, era importante para esses matemáticos no século XVI, no século XV, eles estavam assim, concentrados numa missão muito nobre, que era ganhar dinheiro em jogo de azar. É, e aí eles queriam calcular o que era mais provável, o que era menos provável, e a partir disso eles inventaram essa teoria, o que virou depois a teoria moderna da probabilidade. Então a gente tem que distinguir sempre essa história de evento determinístico, que é uma coisa que tem um resultado fixo, e desses eventos que não são determinísticos, que são eventos que a gente repetindo, né? Eles têm um azar, uma chance, um caos envolvido aí. Ok, então vamos lá, vou começar. Deixa eu mostrar, abrir a lousa aqui. Legal. Então, para a gente falar de probabilidade, a gente está analisando algum fenômeno e aí a gente pensa em todos os resultados possíveis para esse fenômeno, tá? Eu vou começar com a probabilidade mais elementar desse vídeo e depois a gente vai para a probabilidade mais sofisticada. Essa probabilidade mais elementar, ela consiste assim: se você quer entender um fenômeno, então você vai dividir em casos que são igualmente prováveis. E para você saber se uma coisa vai acontecer, você vai contar o número de casos favoráveis, né? Então a receita básica, né, do sucesso para essa probabilidade elementar, né? A receita do sucesso dela é dividir em casos igualmente prováveis e contar o número de casos favoráveis. Então, por exemplo, imagina que eu vou embaralhar um deck de cartas, né? E um baralho normal, se eu não me engano, tem 52 cartas. Tem 52 cartas. E aí eu me pergunto, qual é a chance de eu sacar um Ás nesse deck de cartas? E aí, seguindo essa receita de probabilidade elementar, a gente consegue resolver, porque se você pensar que tirar cada uma das 52 cartas tem a mesma probabilidade, e os seus casos favoráveis são os 4 ases que tem no baralho, então a probabilidade de você tirar um as é 4 dividido por 52, é 1 em 13. Né? Ok. E o que significa isso? Né? Qual que é uma interpretação razoável desse fenômeno? Uma das interpretações é que se você repetir muitas vezes esse experimento de tirar uma carta, e claro, depois você volta e embaralha de novo, na média, 1/13 das vezes você vai tirar um ás. Ok? Beleza. Então, para a gente dividir em casos igualmente prováveis, né? A gente está falando dessa probabilidade elementar, a gente cria um conjunto que vai ter todos os casos igualmente prováveis, que a gente chama pela letra grega maiúscula ômega, ômega, que esse é o espaço amostral, sample space. Então, esse é o espaço amostral.
No caso do baralho, né, o espaço amostral teria todas as 52 cartas do baralho, porque são esses os 52 elementos possíveis, né, de você ter como resultado. Mas tirar um ás seria um conjunto que é composto, né? Isso é um evento que é composto só dos 4 ases que você pode tirar do baralho. Então, deixa eu dar um outro exemplo numérico que fica mais fácil. Você jogou um dado de 6 lados. O seu espaço amostral são os resultados possíveis de você observar na face, se esse é o seu experimento, né? Então, o espaço amostral seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E se você quer saber, qual é a probabilidade de eu tirar um número primo, por exemplo. Aí você pode fazer um evento, que eu vou chamar de P, que tem os números 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Que são os números primos entre 1 e 6, né? 1 não é primo, 4 não é primo e 6 não é primo. Mas o 2, o 3 e o 5 são. E aí você pode calcular qual é a probabilidade de eu tirar um número primo, por exemplo. São 3 em 6, ok? Então, esses subconjuntos do espaço amostral, vamos passar para a próxima. Então, a ideia é que o espaço amostral ele vai ter todas as possibilidades de resultado do seu evento. E quando você pega uma combinação dessas possibilidades, você tem o que a gente chama de evento probabilístico. Então, o que a gente vai chamar de evento, um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, se Azinho está contido em ômega, então a gente chama esse Azinho de evento. Ele é um evento. E a gente vai calcular a probabilidade dos eventos. E eu vou fazer essa anotação. P de A é a probabilidade do evento A acontecer. E a primeira forma de definir isso, né, essa primeira probabilidade, você conta o número de elementos que o A tem e divide pelo número de elementos que o ômega tem. E às vezes, você não consegue contar quantos elementos o A tem e nem quantos elementos o ômega tem, porque às vezes são conjuntos infinitos, mas você consegue achar um proxy, você consegue fazer essa divisão, que seria a divisão dos números, né? Você acha alguma coisa no mesmo espírito. Então, vou dar um exemplo. Vamos lá para a próxima página. Imagina que eu tenho um quadrado unitário, tá? Um quadrado unitário, e eu inscrevo um triângulo equilátero nesse quadrado unitário. E eu quero saber o seguinte, eu vou jogar, no espírito dos matemáticos de antigamente, vou jogar dardos, né? Eu vou jogar um dardo desse quadrado unitário. Eu quero saber qual é a probabilidade dele acertar o triângulo, a região triangular, né? A borda ou o interior do triângulo. E aí, a forma como a gente define a probabilidade nesse caso, né? Então, a probabilidade de acertar o interior do triângulo, nesse caso, vou fazer assim, P do triângulo, seria a área do triângulo dividido pela área do quadrado. Pela área do quadrado. O quadrado é unitário, né? Eu falei, então seria só a área do triângulo. Esse triângulo tem lado 1, né? Então é raiz de 3 sobre 4. Seria essa a probabilidade de acertar o triângulo. Então você pode ver que você tem essa ideia de contagem, né? Você conta os casos favoráveis, ou você usa um proxy, por exemplo, pode ser a área, mas poderia ser o volume. Não tem só uma forma de fazer isso. Para a gente
ter um método, né, para você falar, não, Jonas, mas isso aí está, né? Quem disse que você podia dividir as áreas? Está certo, isso é só uma interpretação razoável do problema. Mas não é a única forma, né? Alguém poderia argumentar que essa probabilidade não existe porque são dois conjuntos infinitos, eu não consigo fazer a divisão. Mas geralmente não é isso que a gente quer dizer, não. Então, para você fazer formalmente probabilidade, você precisa de um conjunto de regras e de uma função para atribuir. Para cada subconjunto de ômega, você atribui um valor. Essa função que eu dei a receita de contar quantos são ou dividir as áreas são funções que podem ser funções de probabilidade. Mas o que é uma função de probabilidade no geral? No geral, uma função de probabilidade no geral satisfaz alguns axiomas, que são esses aqui. Para qualquer subconjunto que você pega de ômega, a probabilidade desse evento, né, que é representado por um subconjunto, ela sempre está entre 0 e 1. Esse é o primeiro axioma. O segundo axioma é que quando você pega todas as possibilidades possíveis, isso tem que ser 1. Quando você não pega nenhuma possibilidade, ele dá 0. E se você pega duas possibilidades disjuntas, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Então, esses 4 axiomas, né, eles são um arquétipo para a gente fazer uma função de probabilidade. Pode ser a probabilidade de contar, pode ser a probabilidade de dividir área. Tem várias funções de probabilidade diferentes e possíveis e todas elas válidas. Tá? Então, a teoria moderna de probabilidade, o que ela faz? Ela parte desses axiomas, né, ela parte desses 4 axiomas e ela encontra uma função que consegue atribuir para cada subconjunto um número. E aí a gente começa a chegar em um monte de desafios. Por quê? Porque dependendo da complexidade do seu conjunto, não dá para construir uma função dessas. Tá? Então, isso por quê? Porque quando você fala, eu vou pegar qualquer subconjunto, isso fica muito em aberto. Ok. Então, esse é o início, tá? Essa é a definição básica do que é uma probabilidade. E no próximo vídeo eu vou explorar mais esse quarto axioma que eu coloquei aí. Deixa eu sumir um pouquinho de novo. E a gente vai dar uma olhadinha na relação de probabilidade da união, probabilidade da interseção, complementar. Legal. Até o próximo vídeo, então.